Investir em ações pagadoras de dividendos é uma das estratégias mais conhecidas para quem quer aí viver de renda através do seu próprio patrimônio. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um estudo que eu fiz considerando uma pessoa que pegou o patrimônio dela e comprou ações pagadoras de dividendos lá em 2012 e se manteve nessa estratégia pelos últimos 10 anos. O que será que aconteceu com os dividendos recebidos por ela? E o que será que aconteceu com o patrimônio? Será que ele aumentou? Será que ele diminuiu? E no fim das contas, será que a estratégia realmente deu certo? É isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Ellen, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre ações pagadoras de dividendos. Vai ser um vídeo com muita informação daquele jeito que vocês gostam. E é um vídeo inspirado num outro vídeo que tem aqui no canal sobre fundos imobiliários, onde eu mostro essa questão, de receber proventos para complementar a renda e tudo mais. Então, se você assistiu lá o vídeo de fundos imobiliários que eu tô falando, já se prepara, senta aí, porque pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo e presta bastante atenção em tudo que eu for falando, porque como você sabe, eu dou vários pulos do gato aqui. Se você tá chegando agora, fica no vídeo até o final, porque até o final vai ter coisa importante para você aprender aqui nesse vídeo. Antes da gente partir para a prática, eu vou só fazer um resumo muito rápido do que é esse lance de ações pagadoras de dividendos. Quando você pega o seu dinheiro e resolve investir em ações, em comprar ações, é como se você estivesse virando ali um pouquinho dono daquelas empresas, né? As ações, elas representam partes de empresas. E aí você, por ser dono, por você ser acionista daquela empresa, você tem direito a receber os lucros que são distribuídos por essas empresas. E no fim das contas, gente, toda empresa existe para dar lucros e, na maior parte das vezes, repassar esses lucros aos seus acionistas. E aí o que acontece? Quando você investe um bom valor, quando você consegue comprar ali um bom valor em ações, seja de uma vez só ou ao longo de muitos anos, chega uma hora que esses dividendos, que esses proventos que você recebe, eles ficam tão grandes que já dá para usá-los ali para complementar a sua renda ou até viver 100% desse dinheiro, que é aí o conceito de liberdade financeira, Você viver 100% do seu patrimônio. E essa é uma estratégia muito usada aí por grandes investidores, A gente tem o Luiz Barsi aqui no Brasil, que é um grande exemplo de um investidor que conseguiu realmente fazer muito dinheiro apostando nessa estratégia. Hoje ele recebe aí dividendos milionários. Realmente é uma coisa impressionante o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Então eu resolvi fazer o quê? Resolvi fazer um estudo, pegando aí os últimos 10 anos de uma pessoa que investiu um bom dinheiro comprando ações pagadoras de dividendos, e a gente vai ver o que aconteceu com essa pessoa ao longo dos últimos 10 anos. E agora vamos começar a falar de como vai ser aqui a dinâmica desse vídeo. Eu vou simular uma pessoa que tem um patrimônio de 550 mil reais, tá? 550, guarda esse valor. Essa pessoa, lá em 2012, em julho de 2012, ela resolveu pegar 500 mil reais e investir em ações pagadoras de dividendos. Ela já tá chegando ali numa fase de aposentadoria, ela já quer complementar a renda dela, então ela resolveu usar essa estratégia que é aí muito famosa. A primeira coisa que a gente vai entender é como que essa pessoa selecionou as ações nas quais ela investiu. O que eu fiz? Eu fiz o que muitos de vocês fariam, acredito eu. Eu fui no Google e eu busquei quais eram as ações mais recomendadas pelos analistas lá naquela época, lá em 2012. E aí eu achei um site, depois eu vou botar aí na tela para vocês. Vou deixar o link na descrição também para alguém que tenha curiosidade, de ver o site e tudo mais. Eu achei um site onde ele mostrava 11 carteiras recomendadas por bancos e casas de investimentos e corretoras da época nessa estratégia de dividendos, de ações que pagavam bons dividendos na época. Eu listei todas as ações que apareceram nesse site, nessas 11 carteiras, e vi quais apareciam com mais frequência. Então eu peguei as 5 ações que apareceram com mais frequência nessas 11 carteiras. E aí aqui para esse vídeo, o investimento é de 500 mil reais, então a ideia é a gente colocar 100 mil reais em cada uma dessas 5 ações. Agora vamos lá para você conhecer quais foram essas 5 ações selecionadas. Lá em 2012, as ações que bombavam ali entre as recomendações dos analistas eram as ações da Telefônica, da Vivo Telefônica, as ações da Ambev, as ações da CCR, as ações da Taesa e as ações da Cielo. A primeira coisa que a gente vê aqui é que numa escolha aleatória, a gente tem até uma boa diversificação, A gente tem uma empresa de cada setor. A Telefônica ali do setor de telecomunicações, a Vivo, a Ambev
Ambev do setor de bebidas, a CCR do setor de infraestrutura, né, trabalha ali com rodovias, aeroportos e tudo mais, a Taesa da parte de energia elétrica e a Cielo de serviços financeiros. Então até que nessa escolha aleatória a gente conseguiu ali uma empresa de cada setor, que é uma coisa importante para você fazer quando você for montar a sua carteira. Um alerta importante aqui. Eu escolhi 5 ações porque eu até tentei fazer com mais ações, com 10 e com 15. Só que quando eu vi o trabalho que esse vídeo ia dar, eu resolvi parar com 5 mesmo, mas eu realmente não recomendo que você escolha apenas 5 papéis, tá? E a gente também vai ver o que aconteceu com essa pessoa que simplesmente viu uma recomendação, que eu sei que vocês adoram fazer isso, viu uma recomendação, resolveu comprar aquelas ações, né, indo na ideia de outras pessoas e não acompanhou mais. Então vamos ver o que aconteceu ao longo do tempo. Vamos lá para o computador, que agora a gente vai partir para a prática. Então vamos aqui para a tela do computador. Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira coisa que eu fiz para montar esse vídeo, que foi ir lá no site dessas empresas, né, a Vivo, Ambev, CCR, Taesa e Cielo, lá no site de relação com investidores de cada uma delas e buscar o histórico de proventos pagos ao longo dos últimos 10 anos. E aí eu fiz considerando sempre a data de pagamento e considerando também o valor líquido, no caso de juros sobre capital próprio, eles pagam imposto de renda, então eu já considerei o valor líquido que cai ali na conta do acionista. Então só para vocês verem, então aqui ó, todos os meses eu fui lá catando bonitinho, somando e sempre considerando o mês de pagamento. Aí depois que eu fiz essa primeira pesquisa aqui, eu montei esse mapinha de proventos, tá? Então a gente está considerando que o investimento de R$500 mil, ele foi feito em junho de 2012, e aí essa pessoa, né, no caso aqui, vamos chamar essa pessoa de Karina só para facilitar aqui. Então a Karina, que fez esse investimento de R$500 mil lá em 2012, comprando R$100 mil de cada ação, ela começou a receber proventos a partir de julho de 2012. Foi o primeiro mês que caiu um proventinho ali na conta dela. Esse aqui eu fiz, é como se fosse um mapinha de proventos. Eu sei que vocês vão pedir essa planilha, então eu vou deixar ela disponível também, o link tá aqui na descrição, tá? Então em julho ela recebeu ali o primeiro provento da Ambev e foi recebendo proventos ao longo do ano. Então só para explicar para vocês como que funciona isso daqui. Aqui tá cada uma das ações, né, nas quais a Karina, nossa personagem aqui do vídeo, investiu. E aqui em julho de 2012, ela recebeu da Ambev 36, né, quase 37 centavos por ação, e com R$100 mil na época, ela conseguiu comprar 8.130 ações. Então, em julho, se a gente multiplicar 8.130 por 37 centavos, né, arredondando aqui por ação, a Karina receberia R$2.975 lá na conta dela na corretora para ela usar como ela quisesse. E qual foi a estratégia da Karina? Aqui começa o primeiro, né, pulo do gato, ou uma recomendação aí para você que quer viver dessa estratégia de dividendos. Ela não gastou esse dinheiro, tá? Ela não usou já para complementar a renda. O que a Karina fez? Ela foi juntando os proventos que ela recebeu por um ano, e aí ela vai ver o montante que deu no final, e aí no ano seguinte ela vai viver com os proventos que ela recebeu no ano anterior. Então, ela vai receber proventos de julho de 2012 até junho de 2013, não vai gastar, e aí em julho de 2013 ela vai ver o quanto que ela recebeu nesse primeiro ano e vai gastar dali pra frente para viver durante um ano. E aí no outro ano ela vai repetir o processo e repetir o processo, tá? Então aqui a gente já consegue ver uma coisa que é um pouquinho diferente dos fundos imobiliários. Vocês vão perceber que teve meses aqui que a nossa amiga Karina não recebeu provento nenhum. Agosto ela não recebeu nada, novembro ela não recebeu nada, abril ela não recebeu nada, maio ela não recebeu nada. Então por isso que é legal você fazer isso, esperar juntar um ano, ver quanto que deu de proventos, e aí você vive no próximo ano com o dinheiro que você recebeu no ano anterior. Tá? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, o investimento foi de R$500 mil e o objetivo é que esse dinheiro renda aproximadamente R$20 mil por ano em proventos. A gente vai seguir aqui a regra dos 4%. Você já estudou aí sobre independência financeira, você já deve ter ouvido falar dessa regra, que seria um número ali sustentável para você viver de renda, você consumir em torno de 4% do dinheiro que você tem investido a cada ano. Então a ideia, 4% de 500 mil, daria R$20 mil, é como se a expectativa da Karina fosse que a cada ano esse investimento de 500 mil gerasse algo em torno de R$20 mil, e a gente vai corrigir esse valor pela inflação ao longo do tempo e vamos ver o que vai acontecer. Então, voltando aqui para o mapa de proventos, aí eu fui pegando, né, todas as ações que pagaram mês a mês e tudo mais, e no ano, né, nesse primeiro ano aqui, o ano 1, né, de julho de 2012 a junho de 2013, a Karina recebeu R$35.928, quase R$36 mil. E aqui uma coisa chama atenção, né, a Ambev pagou quase R$15 mil
reais de dividendos nesse período aqui. Realmente foi o período que ela mais pagou dividendos. As outras, né? A Vivo pagou 5 mil, CCR quase 4 mil, a Taesa 6.900 e a Cielo 4.486. Então, se a gente somar tudo que a Karina recebeu durante um ano, ela ficaria aí com 36 mil reais de proventos no primeiro ano e a expectativa dela é gastar algo em torno de 20 mil, corrigido pela inflação de um ano. Depois eu vou passar para o gráfico e vocês vão entender. Então, eu fiz esse mapa aqui para todos os anos. Eu fiz isso para 10 anos e vocês imaginam o trabalho que isso aqui deu. Uma coisa, só uma observação, esses números que estão aqui em amarelinho, é porque a Cielo, ela fazia muita bonificação de ações. Então, aqui, por exemplo, em abril de 2013, a Cielo, ela fez uma bonificação de 20%, onde você, investidor, receberia 20% da quantidade de ações que você tem. Então, a Karina, ela tinha 1.866 ações, que foi o que ela conseguiu comprar com 100 mil reais na época. Aí, com a bonificação, ela passou a ter 2.239. E aí, os dividendos do próximo ano já são pagos em cima de 2.239 ações e tudo mais. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas só porque vocês devem ter visto esse amarelo aqui, podem ter ficado na dúvida, tá bem? E agora que eu já expliquei aí meio que rapidamente como que funcionou aqui a dinâmica, né, para eu chegar nas informações para esse vídeo, vamos lá, porque eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos 10 anos que se passaram, né? Será que a Karina recebeu o suficiente para ter lá os 20 mil reais de renda anual, né, que ela queria, e corrigindo isso pela inflação, será que ela conseguiu fazer isso? Um detalhe importante, lá no início do vídeo, eu falei que a Karina, ela tinha um patrimônio de 550 mil reais e ela investiu 500 mil em ações de dividendos. Sobraram 50 mil. Certo? Por que sobraram 50 mil? Porque ela vai pegar 25 mil para viver o primeiro ano, porque lembra, no primeiro ano ela já recebe proventos, mas ela vai esperar juntar o valor todo para só gastar no outro ano. Aí nesse primeiro ano ela já tem que ter algum dinheiro para ela viver, né? Então desses 50 mil, ela separou 25 para viver esse primeiro ano, para ver quanto que ela ia receber de proventos, e os outros 25 mil ela deixou lá em 100% do CDI, tá? Reserva de emergência, para algum imprevisto que pudesse acontecer. Então no primeiro ano, a Karina, ela gastaria 20 mil desses 50 mil e acumularia os proventos do primeiro ano. Vamos aqui para o gráfico para a gente ver quanto que foram os proventos do primeiro ano, a gente já viu, né? Foi 36 mil. E quanto que seria a expectativa de gasto da Karina em cima desses proventos que ela recebeu. Esse é o gráfico dos proventos recebidos versus a necessidade de renda da Karina ano a cada ano. Aqui, cada conjunto de 3 barras aqui é um ano. A gente tem o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 até o ano 10. As barrinhas azuis são os proventos recebidos por todas aquelas ações que eu mostrei lá atrás. As barrinhas laranjas é o quanto a Karina pretende gastar, né, no ano seguinte, ao que ela recebeu esses proventos aqui. E a barrinha cinza é o quanto sobraria, ou seja, o quanto ela recebeu menos o quanto ela pretende gastar, seria uma sobra, seria uma reserva extra ali para ela fazer. No final do vídeo eu vou falar o que ela fez com esse dinheiro. Aqui já é mais uma coisa para você ficar alerta caso você queira fazer essa estratégia. A Karina poderia ter gasto os 36 mil? Poderia. Só que a gente está lidando com empresas. Como você sabe, ações são investimentos de renda variável. Por que é renda variável? Porque o lucro das empresas, ele é variável. Você não pode garantir que a empresa na qual você está investindo vai dar o mesmo lucro todos os anos ou que o lucro vai aumentar todos os anos. E a gente vai ver que nem sempre isso acontece. Então, como uma medida mais conservadora, não gaste todos os proventos que você recebe, tá? Estipule ali um máximo para você consumir anualmente como a sua renda, e se vier a mais, guarde, porque pode ter anos que venha a menos, e isso aconteceu aqui com a dona Karina, a gente vai ver ao longo do vídeo. Então vamos lá, no primeiro ano, dona Karina recebeu 36 mil de proventos aproximadamente. No segundo ano, já caiu para 32.600. No terceiro ano, já caiu para 30 mil, ou seja, veio caindo, ó. No quarto ano caiu para 27 mil, no quinto ano já caiu para 25 mil. E aí, percebam uma coisa, aqui no quinto ano, a expectativa de gasto dela está maior do que o que ela recebeu de proventos. Ou seja, ela ficou com uma sobra negativa aqui, ela está pretendendo gastar mais do que ela recebeu. E por isso que é importante você não gastar tudo quando você ganha muito, você sempre ter uma reserva para cobrir esses anos
anos aí que podem ser um pouquinho mais complicados. Aí depois aqui, ó, os proventos voltaram a subir, voltamos aí para 29 mil no sexto ano, depois 32 mil no sétimo ano, aí caiu de novo, foi para 27, depois 36 e depois 31 mil. Ou seja, o que a gente pode perceber aqui? Não dá para achar que todo ano você vai receber a mesma quantidade de proventos. Como eu falei, o lucro das empresas ele é variável e você tem que estar preparado para isso se você quiser seguir nessa estratégia. Então, o que eu vou te sugerir? Use essa estratégia da Karina. Define um valor ali que seja em torno de 4% do valor que você investiu. Tenta se manter nisso ao longo dos anos só, meio que corrigido pela inflação mesmo. E tudo que você receber a mais, você vai guardando. Vai guardando e vai fazendo um fundo ali para imprevistos nos anos em que você receber menos do que o que você pretende gastar. Aqui no 10º ano, ó, aconteceu de novo, tá vendo? Ela pretende gastar aqui já 36 mil, né? Porque a gente foi corrigindo aqueles 20 pela inflação ao longo dos anos. E ela recebeu só 31. Então ela ficou num gap aqui, né? Num déficit de 5 mil reais aproximadamente. Então é importante que você tenha uma reserva para cobrir isso quando acontecer em alguns anos, porque assim, é provável que aconteça, tá? E agora que a gente viu essa oscilação dos proventos, essa era a primeira coisa importante que eu queria te mostrar, de que não vai ser um valor igual todos os anos, vamos ver como que isso oscilou ação por ação, empresa por empresa. Então aqui nesse outro gráfico que eu vou começar a compartilhar com você aí na tela, eu quebrei os proventos ano a ano por empresa. Então a linha azul aqui, essa linha azul mais escura é a Vivo, a linha laranja é a Ambev, a linha cinza CCR, a linha amarela a Taesa e a linha azul é a Cielo. Então, como vocês podem ver, eu vou tentar isolar uma por uma aqui para ficar mais fácil da gente ver. A Vivo, ela teve ali uns picos, né? Teve uma leve queda, mas ficou ali em torno dos 5 mil reais por ano de proventos, né? Não teve alguns aumentos ali, depois teve umas quedinhas, mas ficou nesse patamar aí, em torno de 5 mil reais por ano para os 100 mil investidos, né? Depois, a Ambev, como eu disse, no primeiro ano lá, ó, se vocês olharem no ano 1, a Ambev pagou muito dividendo, que foi no período ali entre 2012 e 2013. Aí depois teve uma queda, né? E aí ficou mais estável todo ano, pagando ali um pouco abaixo de 5 mil. CCR é a mesma coisa também, rodando ali em torno dos 5 mil por ano, né? Que daria em torno ali de 5% do valor investido. E temos aqui uma estrela, né? Taesa, realmente, girando ali na casa dos 10 mil e nos últimos 2 anos teve um pico. Muita gente gosta da Taesa e aqui a gente está começando a entender o porquê. E temos também uma estrela negativa, que foi que é a Cielo. A Cielo, ela era uma empresa que ela era uma queridinha das pessoas que recebiam dividendos, mas o que aconteceu com o Cielo? Vocês podem ver que ali no ano 7, que foi mais ou menos 2017, se eu não me engano, o que aconteceu com o Cielo? Cielo tem aquelas maquininhas, né, de cartão de crédito. E na época, ela meio que dominava ali o mercado, né, tinha pouquíssimas concorrentes, tinha a Rede, que era uma outra concorrente e tudo mais, mas não tinha todas as empresas que faziam isso, né? E aí chegou um momento que começou a surgir maquininhas de tudo quanto é canto, meio que surgiu concorrência de todos os lados, e aí o lucro da empresa começou a despencar. Então a gente vê que ali em 2017, 2018, quando teve essa quebra de um quase monopólio, não era exatamente um monopólio, mas assim, eram pouquíssimas empresas que faziam isso, ela voava, né? Ela ia muito bem. Quando começou a concorrência, aí ela se lascou. E aí é que tá o perigo de você não acompanhar as empresas nas quais você investe. Tem muita gente aí que defende o famoso buy and forget, né, que é o comprar e esquecer. Não dá muito para fazer isso não, tá? Você tem que acompanhar ali de perto. Você acha que você não tem capacidade de fazer isso? Delega. Ou investe via fundos de investimentos, ou assina aí uma casa de análises para você ir acompanhando os relatórios ao longo do tempo. Agora, simplesmente comprar e esquecer, como eu tô fazendo aqui nesse vídeo, vocês veem que vai ter alguns casos que vai dar problema, e vocês vão ver que isso aqui é mais sério do que só uma queda nos lucros, porque depois eu vou mostrar o que mais aconteceu com o patrimônio em si. Uma coisa importante que eu falei de diversificação lá atrás, eu não lembro se eu falei, mas eu vou reforçar aqui. Aqui eu só selecionei 5 empresas para o vídeo eu não ficar um mês trabalhando nele, mas na sua carteira de investimentos tenha mais do que 5 empresas. Aqui a gente está trabalhando com 20% em cada uma delas. E aí qual é o problema? Se uma delas dá errado, né, como a Cielo aqui que teve esse problema, você tem 20% do seu patrimônio comprometido. Então diversifique entre setores e tenha um número um pouco maior de empresas, algo em torno ali de 10 a 15 empresas na sua carteira já é um número melhor, você não vai concentrar tanto seu patrimônio em uma empresa só, como aconteceu aqui que eu tô trabalhando com 20% em cada uma, tenha mais empresas na sua carteira. Então agora que a gente viu o que aconteceu com os proventos, né, no final eu vou fazer um resumão pra gente ver os
números finais, tá? Por enquanto eu tô só mostrando ali ano a ano, mas no final eu vou fazer um compiladão. Agora que a gente já viu o que aconteceu com os proventos, vocês já viram que eles oscilam, mostrei ali o resultado empresa por empresa, o que aconteceu com o patrimônio da nossa amiga Karina, né? Ela colocou 500 mil reais, 100 mil reais em cada empresa, mas esse patrimônio, ele fica oscilando ao longo do tempo. Então, um dia lá que a Karina abriu, né, a corretora dela, ou o banco por onde ela investe, sei lá, ela colocou 500 mil, mas pode ser que um mês depois ela tenha 510, ou ela tenha 505, ou ela tenha 490. Por quê? Porque as ações das empresas, elas também se valorizam e desvalorizam todos os dias no mercado financeiro, lá na Bolsa de Valores. Então, quando você investe 500 mil, não significa que você vai ter 500 mil para sempre e aquilo vai ficar te gerando proventos. Não, esses 500 podem virar 550, 600, 700, assim como podem virar 450, 480, e isso oscila todos os dias, a todo momento. Então agora a gente vai analisar o que aconteceu com o patrimônio da Karina com os 500 mil investidos. E antes de eu seguir aqui, antes que eu me esqueça, duas coisas. A primeira, você se inscreva nesse canal, por favor, né, para acompanhar vídeos completos como esse. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para receber o aviso de novos vídeos. E uma outra coisa, eu vou responder uma pergunta que muita gente fez lá no vídeo de fundos imobiliários, que foi o quê? Ellen, eu investi 500 mil, eu comprei essas ações, tô recebendo meus proventos, beleza. Mas e se eu quiser vender? Eu perco os meus 500 mil? Não, você pode vender as suas ações ou os seus fundos imobiliários a qualquer momento. Só que você vai vender pelo preço de mercado que eles estiverem valendo naquele dia. Então, se por exemplo, você botou 500 mil, resolveu vender todas as suas ações e naquele momento o montante, né, tá valendo 550, você vai sair com 550, tem imposto de renda e tudo mais. Ou se você resolveu vender, botou 500, mas no momento que você resolveu vender, se você somar tudo der 480, você vai sair com 480. Você pode vender a qualquer momento, tanto ações quanto fundos imobiliários. Você não perde esse dinheiro, tá? Não é porque você tá comprando um fundo imobiliário ou uma ação que você tá deixando de ter esse dinheiro. Não, esse dinheiro continua sendo seu, só que ele vai oscilar ao longo dos dias. E a partir do momento que você vende, você também não recebe mais os proventos, né? Dali pra frente, tudo que for pago dali pra frente, se você tiver fora das datas ali, né, consideradas para pagamento, você não vai receber. Então, isso foi uma dúvida que surgiu no outro vídeo que eu resolvi responder aqui. Agora, vamos lá falar da oscilação de patrimônio. Como que eu fiz? Vou começar a compartilhar aí na tela para você ver. Eu peguei as cotações de todas as ações, dessas 5 ações, nos meses ali de junho e dezembro dos últimos 10 anos. Eu peguei, se eu não me engano, o último dia de cada mês, pra gente ver como que o patrimônio dela oscilou cada uma dessas ações ao longo desses 10 anos. Então, aqui, por exemplo, ó, a Vivo, ela botou 100 mil reais, e aí ele foi oscilando, ó. No final de junho, ela já tinha 100.241, aí depois caiu para 95, aí depois caiu para 98, caiu para 87, 86, aí depois subiu, tarará, tarará, e eu fui fazendo isso para todas elas. Aqui em amarelinho é aquele lance da bonificação que eu comentei lá da Cielo, que eu tive que alterar as contas aqui. Então, ao invés de vermos tabelas, vamos ver gráficos. Vamos lá para o gráfico para a gente ver o que aconteceu com o patrimônio de Dona Karina com os 500 mil reais que ela investiu, né? Então, Karina botou lá 500 mil em junho, parará, e foi subindo, subindo, subindo. Ela estava muito feliz, muito contente, porque além dos proventos que ela estava recebendo lá em cima, lembra? O patrimônio dela ainda estava subindo. E Dona Karina chegou aqui em junho de 2015 a ter 664 mil reais. Então, além dos proventos que ela recebeu, vamos ver ali, ó, em 2015 já tinha passado mais ou menos 3 anos, né? Então, ela já tinha recebido 36 mil no primeiro ano de proventos, mais 32 mil no segundo ano, mais 30 mil no terceiro ano, e o patrimônio dela, além desses proventos todos que ela recebeu, o patrimônio dela ainda tinha se valorizado pra caramba. Então, os 500 mil que ela colocou tinham virado 664. Dezembro de 2015, aí começou o negócio a miar, aí depois recuperou, parará, parará. Aí aqui, ó, 17 o negócio desandou. 17, Dona Karina tinha 649 mil reais. Aí quando veio junho de 2018, 6 meses depois, o negócio já caiu pra 518, então ela perdeu aqui, ó, 150 mil, né? Ela viu o patrimônio dela diminuir em 150 mil e continuou caindo até dezembro para 466 mil. Então vocês vejam que isso aqui fica oscilando. Eu tô botando aqui a cada 6 meses, mas isso aqui oscila todos os dias, tá? E no fim das contas, né? Dona Karina começou com 500 mil e 10 anos depois, quanto que ela tinha lá em junho de 2022? 500 mil, acredita?
Foi uma coincidência do caramba, mas ela fechou 10 anos com exatos 500 mil. 500.550 reais, para ser mais exato, lá no último dia de junho de 2022, 10 anos depois. Então, assim, se a gente for pensar, o patrimônio dela nem corrigiu pela inflação nos 10 anos. Isso pode acontecer. Isso é o que acontece quando você investe e esquece. Não fica olhando, não fica acompanhando. E por isso que eu acho muito complicado o investidor que realmente não quer estudar a fundo, não quer acompanhar, investir diretamente em ações. Essa é uma opinião que eu tenho e é por causa desse tipo de coisa aqui. Que a pessoa que comprou e esqueceu, pode acontecer isso aqui com ela. Claro que pode dar sorte de todo mundo e muito bem, mas também pode acontecer de alguma das empresas nas quais você investiu e muito mal, você não perceber, o seu patrimônio evaporar, você não saber o que fazer e ficar carregando aquele negócio lá pro resto da vida, tá? Então aqui é a oscilação do patrimônio geral dos 500 mil lá, né? Que ela investiu, rodou e terminamos em junho de 2022, 10 anos depois, com 500.550 reais. Mas recebeu os proventos, né? Ao longo dos 10 anos, os dividendos estavam lá, ó, bonitinhos. Mas depois a gente vai ver o compilado de tudo, quanto que foi no final. Aqui vou mostrar pra você o gráfico com o patrimônio por ação. Antes eu tava mostrando os 500 mil, como eles oscilaram ao longo do tempo. E aqui eu vou mostrar os 100 mil em cada uma das ações pra gente ver o que aconteceu, porque que teve aquela quedona lá, né? Vamos ver quem é que foi a culpada dessa vez. E já adianto que foi a mesma do outro gráfico. Então vamos lá. Vivo ficou mais ou menos estável, tá vendo? Começou em 100 mil reais, terminou os 10 anos em 100 mil reais. Ou seja, valorização mesmo nesse período, não teve. Ambev até teve, ó, chegou a bater ali uns 180 mil em dezembro de 2017, depois veio caindo e também fechou muito perto dos 100 mil reais iniciais que a nossa amiga Karina tinha investido. CCR, mesma coisa, 100 mil, aí subiu, pararã, caiu, recuperou, mas também fechou um pouquinho abaixo dos 100 mil, ela desvalorizou, na verdade, no período. Taesa, de novo, brilhando. Taesa realmente arrebentou aí nos últimos 10 anos. E eu não estou dizendo que ela vai arrebentar nos próximos 10, tá? Eu não sou analista de ações, isso não é uma recomendação, eu só estou analisando dados, não estou dizendo para você comprar a Taesa, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que realmente nos últimos 10 anos ela foi muito boa, mas não estou afirmando que ela vai ser muito boa daqui pra frente, tá? Isso é muito importante. Vocês já viram o que acontece quando a gente segue a recomendação dos outros sem saber o que tá fazendo, né? Então vamos lá. E por último, temos nossa amiga Cielo, que coitada, foi arrebentada, né? A Cielo, ela começou com 100 mil, ela chegou a bater ali muito perto dos 250 mil e fechou com menos de 50. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver com quanto a Cielo fechou. Ela fechou com 29 mil. Então ela botou 100 mil reais, chegou a ter aqui 235 mil lá em junho de 2015 e fechou 2022 com 29 mil. Ou seja, ela perdeu 70% do patrimônio investido em Cielo por causa desse lance que eu comentei, né? Da concorrência. Realmente o mercado mudou completamente no ramo que a Cielo trabalha e essas coisas têm que ficar ligado quando você investe em empresas, porque empresas são organismos vivos. O mercado é um organismo vivo, não é porque uma empresa é boa hoje que daqui a 50 anos ela vai continuar sendo ótima, maravilhosa e a líder no que ela faz. As coisas mudam e foi o que aconteceu com Cielo. Por isso que a gente viu essa desvalorização bizarra aqui de dezembro de 17. Ela saiu de 182 mil, né? A Karina saiu de 182 mil no patrimônio em Cielo para 29 mil em 2022. Se a gente for considerar que o período de um ano saiu de 187 mil para 68 mil no período de um ano. Foi uma queda muito forte que aconteceu quando realmente teve essa questão aí da concorrência mudando. Então aqui a gente viu o que aconteceu com o patrimônio. Acho que já deu para você entender que o patrimônio ele também não fica estático. Assim como os proventos são diferentes a cada ano, o seu patrimônio também vai ser diferente, mas aqui a cada dia. Todos os dias isso daqui vai oscilar. Pode ser que você tenha muito, pode ser que você tenha pouco, mas a ideia aqui era realmente receber os proventos, né? Então ela foi vendo essas oscilações, foi deixando lá, porque o foco dela era os proventos, beleza? E agora aqui pra gente fechar esse vídeo, vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu, né, com a dona Karina ao longo dos 10 anos aí que ela investiu nessa estratégia. O valor total que a Karina recebeu ao longo dos 10 anos, né, de dividendos, ela recebeu aproximadamente 308 mil reais em proventos em dividendos. Ela investiu 500 mil e recebeu 308 mil reais. E o patrimônio que ela investiu fechou em 500 mil reais e 550. Então, se a gente for somar os dois, em 10 anos, a Karina conseguiu transformar 500 em 809 mil reais, que é um aumento aí de 62%. Claro que parte disso ela consumiu, né? Porque ela foi usando ali para a renda dela, né? Em torno de 20 mil por ano, corrigindo isso pela inflação a cada ano. Mas, se ela não tivesse, digamos, mexido em nada e tivesse pego o dinheiro que ela recebeu e deixado parado embaixo do colchão, ela teria
teria R$809 mil hoje em 2022, tá? E aí uma pergunta que eu sei que vocês vão me fazer, mas Ellen, e se eu tivesse investido na renda fixa, o que aconteceria? Vamos lá, eu fiz essa conta também, porque no vídeo de fundos imobiliários vocês falaram muito disso. Vocês falaram, mas a Selic está pagando 1% ao mês, é muito melhor investir na Selic? Vamos ver aqui o que aconteceu no caso das ações nos últimos 10 anos. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu peguei os R$500 mil que ela investiu, viu o quanto fechou a cada ano, e aquela sobra, lembra que eu falei que sobrava um dinheiro, né? Que a Karina no primeiro ano ela recebeu R$36 mil, mas ela só gastou 21 mil. Então essa sobra, ela pegava e investia em CDI, tá? Investia ali como se fosse a reserva de emergência dela, e esse dinheiro ficou rendendo na renda fixa. Então ela tinha os 500 mil investido em ações, e toda a sobra de proventos que ela recebia anualmente, ela investia lá no CDI, e nos anos em que ela recebeu menos do que ela pretendia gastar, ela foi lá nessa reserva e tirou o que ficou faltando. Aí eu fiz essa conta e mostrei aqui pra vocês o quanto que ela teria de patrimônio a cada ano. No final de 10 anos, a Karina teria R$500 mil e 550 em ações e mais 124 mil nesse fundo de reserva que ela foi guardando as sobras, e tinha aquele 25 mil lá do início e tudo mais. Então ela teria 624 mil reais. Agora, e se ela tivesse pego esses 500 mil reais, investido em 100% CDI, comprou, sei lá, Tesouro Selic, enfim, o CDB é 100% CDI, não sei. E se ela tivesse feito isso com os 500 mil reais, né, com os 525, na verdade, né, porque tinha os 25 da reserva de emergência. Se ela tivesse feito isso e deixado no CDI ao longo do tempo e fosse tirando os 20 mil corrigidos pela inflação ao longo dos anos. Com quanto será que a nossa amiga Karina terminaria de patrimônio hoje? É isso que a gente vai mostrar aqui agora, eu vou botar para vocês verem. Então vamos lá. Pois é, a renda fixa venceu mesmo. Se a Karina tivesse colocado os 500 mil dela em 100% do CDI, ela teria hoje, em 2022, né, tirando os 20 mil corrigidos pela inflação todos os anos, ela teria hoje 784 mil reais versus 624 na estratégia de ações. Então aqui fica um recado muito importante. Aliás, dois recados muito importantes. O primeiro, você tem que saber investir em ações se você quer fazer isso. Você tem que saber escolher boas empresas, você tem que saber acompanhar, porque senão acontecem coisas como aconteceu aqui no exemplo da Cielo, que por acaso entrou na nossa lista, não foi uma coisa que eu planejei, mas acontecem coisas que fazem você perder uma boa parte do seu patrimônio ao longo do tempo. Se ela vai se recuperar, não sei, pode ser que sim. Mas é importante que você acompanhe de perto, que você entenda o que as empresas nas quais você está investindo, o que elas fazem, qual é o negócio delas, o que está acontecendo, o que está mudando, se aquela empresa tem realmente previsão de melhorar ou se tem previsão dela piorar, e você saber o que fazer nesses momentos. Não é para comprar e esquecer. E a segunda lição importante desse vídeo é: nós estamos no Brasil. O Brasil é um país que ele ainda não é desenvolvido. Esse lance da estratégia de investir 100% em ações, isso funciona muito bem em países desenvolvidos que têm juros baixos. Aqui a gente ainda convive com juros altíssimos. Vocês estão vendo no momento desse vídeo que está sendo gravado, a gente está aqui em agosto de 2022, juros aí a quase 14% ao ano. Então no Brasil você tem que diversificar, sim. Eu acho um risco danado a pessoa que só investe em fundos imobiliários ou só investe em ações. Eu particularmente não acho que dá para fazer isso no Brasil, porque a gente tem um país que convive muito com os juros altos. Então a renda fixa aqui, ela é sim um baita de um investimento. E o que eu vou te sugerir para você levar aí para sua vida enquanto a gente não vira um país desenvolvido de verdade? Tenha um pouco de tudo. Não dá para ter só ações, não dá para ter só fundos imobiliários, não dá para ter só renda fixa também, tá? Porque pode ser que venha um momento que a renda fixa fique baixa e fique baixa por muito tempo e você fique esperando que ela suba e ela não suba mais. Então aqui no Brasil, um país cheio de incertezas, você tem que ter um pouquinho de tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sei que foi muita informação. Se ficou alguma coisa confusa, volta, assiste de novo. Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui no final o vídeo de fundos imobiliários que eu comentei com você para você assistir. É um vídeo também tão completo quanto esse. Foi um vídeo que bombou aqui no canal. E assiste lá para você ver a diferença. Lá eu parto do zero. A pessoa vai construindo patrimônio do zero. É uma outra abordagem. Deixa também nos comentários sugestões de vídeos. Você quer que eu faça um com ações da pessoa construindo do zero? Pode ser também, né? A gente pode fazer um desses aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.